Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor. Amém. Eu estou lendo um pedacinho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E durante essa semana eu queria ponderar um pouquinho nessas profundidades que existem na carta de Paulo. É claro que não vai dar tempo da gente ler a carta toda numa semana, mas se a gente meditar um pouquinho no que Paulo fala nesse primeiro capítulo, a gente vai ter um resultado maravilhoso, né, para essa semana em nossas vidas, se a gente ponderar bem o que está sendo dito aqui. Então eu quero ler para você hoje, continuando, no versículo 5 em diante, que diz assim: E Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Então, eu tenho falado para vocês desde segunda-feira que a premissa básica, né, o postulado da carta aos Efésios é aquilo que Jesus realizou por nós. Não aquilo que a gente realiza para Ele ou para Deus, mas aquilo que está feito da parte de Deus para nós, por meio de Cristo. Tanto é que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai usar a expressão em Cristo, nele, de maneira constante. Porque na visão de Paulo, a correta relação de um ser humano hoje, na nova aliança, com Deus, ela tem que ser em Cristo. Porque não há outro caminho, não há outra maneira de se relacionar com Deus que não seja em Cristo. Nós não podemos produzir atos de justiça. Nós não, você pode até ficar impressionado com isso, né? A nossa melhor justiça, aquilo que a gente pode fazer de bom, não pode gerar méritos para a nossa salvação e para a nossa aceitação com Deus, porque a nossa melhor justiça está longe do ideal divino. É o que Paulo fala, né, em Efésios, né, e fala em Romanos também, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, na visão do apóstolo Paulo, Jesus é o substituto perfeito para todo aquele que quer ter uma relação com Ele. Deus precisa nos enxergar em Cristo. Porque se Deus não enxerga o humano em Cristo, o humano não tem condição de se relacionar com Ele. Esse é o ponto final da palavra de Deus, do Novo Testamento. Você precisa estar em Cristo. E Cristo precisa ser para você tudo o que você jamais poderá ser para Deus. Veja como ele diz isso aqui nesse versículo, né, 5 e 6. Ele diz que Deus nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. A predestinação não é um capricho divino. Não é aquela coisa assim, você vai para o céu e você vai para o inferno. Não, a predestinação, assim como a eleição que a gente leu ontem no versículo anterior, está falando, né, de um enxerto que Deus faz dos seres humanos no seu próprio Filho, né, em Cristo Jesus. Deus pega a humanidade que crê e enxerta em Cristo, coloca, planta, implanta em Cristo, une a nossa vida com Cristo. Porque o Cristo é o eleito de Deus, antes da fundação do mundo. Cristo é o predestinado de Deus para salvar a humanidade. E na visão, né, na visão onisciente de Deus, né, Deus conhece o princípio e o final de uma só vez. Ele sabe exatamente o que acontece no passado e no futuro. Não existe tempo para Deus.
E ele pode ver, né, a obra da redenção, as pessoas que são unidas com Cristo, e ele chama a todos esses amados que se unem a Cristo pela fé, de eleitos, de predestinados, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, de acordo com o beneplácito da sua vontade. Ou seja, o propósito da vontade de Deus é que muitos humanos, muitos seres humanos sejam trazidos a Ele, a Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus é o cabeça dessa nova raça remida do pecado. Amém? E ele diz assim que Deus fez mais aqui no versículo 6, que para o louvor e glória da sua graça, ele nos fez agradáveis a si, em Cristo Jesus, ou no amado, né? Então note como que nós estamos no amado, nós estamos em Cristo. Em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos, nós lemos segunda-feira. Em Cristo nós somos eleitos. Em Cristo nós somos predestinados. Em Cristo nós somos santos, é o que ele está dizendo aqui. Em Cristo nós somos irrepreensíveis. E agora, no final, ele diz que em Cristo nós somos agradáveis a Deus. E essa palavra é simplesmente o suprassumo da revelação. Que o problema é o seguinte: todos os que se relacionam com qualquer divindade falsa, os primitivos, os pagãos, eles têm uma ideia de Deus, de um Deus falso, em que eles precisam agradar. E o problema é quando isso chega à mente cristã. Quando os cristãos ainda continuam acreditando que eles precisam atingir um determinado estágio de desenvolvimento pessoal para serem agradáveis a Deus ou para agradar a divindade. E Paulo, nessa revelação poderosa do livro de Efésios, está dizendo que o que Deus faz é o contrário. Ele está dizendo que é Deus que tem que fazer com que eu e você e todo mundo seja decretado por Ele como agradável. É Deus que nos faz agradáveis. Não somos nós que agradamos, é Deus que nos faz agradáveis a Ele com a justiça do seu próprio Filho, que é outorgada a nós. Nós não somos agradáveis porque vamos na igreja, porque lemos a Bíblia, ou porque fazemos orações, ou porque jejuamos, ou porque damos esmolas, ou porque ajudamos o próximo. A premissa do Evangelho é que nós nos tornamos agradáveis a Deus porque cremos que Jesus é a nossa justiça. É pela fé que Deus nos torna agradáveis a Ele, não por obras. Está vendo só como que funciona o Evangelho? Nós somos agradáveis a Deus de antemão, por meio da fé. Nós já somos agradáveis. E aí sim, né, partindo da premissa de que nós já temos um status divino de agradáveis a Deus, é que a gente começa a praticar obras em harmonia com essa realidade já estabelecida. As nossas obras, as obras cristãs de santidade, de boa ajuda, de boas obras ao próximo, elas simplesmente são um subproduto do entendimento daquilo que eu e você já somos e já temos em Cristo Jesus. Amém? E eu espero em Deus que você entenda isso muito bem, para que você possa desenvolver a tua santidade e as tuas obras em cima desse patamar sólido e inamovível que é o Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus já realizou por mim e por você
é a base da nossa relação com Deus. Nós somos agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar, Pai. Quando eu penso nessas grandezas da obra de Jesus, eu não consigo, ó Deus, deixar de glorificar o Teu nome bendito e por toda a Tua misericórdia, por toda a Tua graça que faz isso de uma maneira, Deus, tão radicalmente contrária ao raciocínio religioso e humano. Quem pode realizar uma obra dessa magnitude é só o Deus da glória, que para louvor e glória da Tua graça nos faz agradáveis a Ti, no amado Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor fez isso por mim e por todos que creem e por todos que estão dispostos a crerem, abrindo mão da sua justiça própria, dessa tendência humana de querer se justificar pelos atos e pelas ações e pela performance. Aqueles que têm coragem de abrir o coração e dizer: eu simplesmente creio nisso. Estes são os que verdadeiramente se tornam agradáveis a Deus no amado. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, em nome de Jesus.